Fala galera, vamos nessa. Falar dos ativos aqui que vocês pediram, foi 8, 10 ativos mais ou menos que vocês pediram aqui. Já separei até o horário, né, que eu estipulei aqui para gravar. Então vamos lá, seus cracudos, cara, né? Cracudão e tudo da B3, né? Pediu tudo ativo da B3 aí, tudo cracudo aí da B3. Bom, galera, vamos lá. Começar falando aqui dos futuros aqui das commodities que foi pedidos aqui. Então vamos lá, galera, falando primeiro de cafezinho, tá? Café que vem de uma movimentação de alta, óbvio, a gente consegue visualizar isso. Última entrada saudável do café, infelizmente, foi aqui, tá? Rompimento aí com força compradora, inclinação dourada. O mercado faz um pivô muito bonito depois de uma congestão, que essa congestão deu confirmação através do Pivô Pro, tá, gente? Eu vou usar muito o Pivô Pro aqui, tá, para fazer análise. Análise de swing trade, position, eu utilizo o Pivô Pro, tá? Foi um dos motivos que eu trouxe, que eu fiz o Pivô Pro. Então, obviamente, vou utilizar muito o Pivô Pro aqui. Ah, Mica, não entendo do Pivô Pro. Nossa, eu falo direto do Pivô Pro em tudo quanto é lugar que eu faço. Então, se você ainda não conhece o Pivô Pro, cola nas redes sociais. Como eu pedi para vocês, curtam aí pelo menos os últimos reels aí que eu coloquei ontem e hoje. E galera, cola lá, cara, que eu tô sempre falando. Vou colocar vários insightzinhos agora da última Masterclass que eu fiz. E, obviamente, que você pode ter acesso a Pivô Pro lá, como vocês sabem. Vai no link da minha bio lá no Instagram também, que tem tudo lá direitinho, beleza? Bom, mas hoje a gente vai falar um pouco dos ativos que vocês trouxeram aqui para mim. Seus cracudos. Então, vamos lá. Bom, galera, café, como eu falei com vocês, a última entradinha foi aqui. Por quê? Porque nessa renovação de máxima aqui, ó, que tivemos, a nova renovação de máxima, não tivemos inclinação, ó. Tu vê que a inclinação está negativa, está caindo, tá? Inclinação caindo significa falta de momentum. Então aqui esse rompimento de máxima não era saudável para você trabalhar. Se você está comprado nesse último pivô, cara, recomendo, né, que você tivesse feito parcial de lucro ou até uma saída já da sua operação, visto que o movimento de alta que aconteceu no curto prazo já buscou o seu terceiro alvo de Fibonacci. Mas se você não saiu, sobe o stop para a última mínima. Espera o mercado subir, ó, romper essa máxima para subir o stop para cá e vai administrando sua posição. Beleza? É a única coisa que eu mostro para vocês, porque o café vem perdendo força compradora. Ó. Pode ser que ele esteja lateralizando? Pode lateralizar por algum tempo ainda, até voltar a ter força compradora? Pode, mas nesse momento, se ele faz esse rompimento amanhã dessa movimentação aqui sem força compradora, ou talvez uma inclinação que não esteja dourada, eu teria cautela, tá? Visto que ele já está fazendo uma movimentação bem forte, beleza? Então o cafezinho tá aí. Não vejo nada para ser feito, porque a gente não tem força vendedora e força compradora está fraca. O mercado pode sim lateralizar, fazer um processo de distribuição ou até mesmo reacumulação. Beleza? Soja, próximo ativo aí que vocês falaram. Cara, bem legal falar de futuros, cara, de commodities, cara. Um tempo que eu não vejo commodity aqui, acho bem legal. Bom, soja, galera, vem de uma... Putz, tá bonita a soja, cara, tá? Bonitinho, ó. Soja, vejo, putz, uma baita de uma... vou colocar aqui outra linha. Cara, é uma baita de uma acumulação, né? Talvez possa ser uma espécie de acumulação, certo? Temos aqui, ó, toda essa movimentação de lateralização, onde a gente tem aqui uma tentativa de renovação de mínima que falha, que imediatamente ele volta para dentro dessa estrutura de lateralização, onde começamos a ver a possibilidade de ser sim uma movimentação de acumulação. Um ponto negativo que eu vejo aqui dessa acumulação é que ele está trabalhando muito abaixo dessa região central, tá? Então ele fica muito tempo aqui embaixo. Não gosto muito. Porém, eu só trabalho o Wyckoff, né? Acumulação, distribuição, depois da fase C, que é a fase aí do Spring, nesse caso aqui do Spring. Então, cara, aqui vejo uma possibilidade de acumulação. Principalmente porque esse rompimento de máxima aqui teve aqui inclinação dourada, principalmente, e força compradora, tá? Então tivemos o força compradora, inclinação dourada para esse primeiro pivô. Então, cara, um pivô que já vem com essa característica compradora no Pivô Pro, dentro de uma estrutura de acumulação, onde você pega esse fundinho com esse topo, espelha para cima 100%, ele busca dentro dessa estrutura, cara, já faz parcial, já traz stop para baixo, enfim, cara, já tem um risco muito controlado, tá? E soja tem momentum sim, tá, para romper. Temos a nuvem de 200 passando por cima aqui da soja, né? Essa nuvem aqui, ó, é a nuvem de 200, tá? Então temos essa região da nuvem de 200, que são as médias de 200 em geral, passando aqui nessa região. O que a gente tem aqui? A necessidade de entrar volume comprador, rompimento de um pivô com bastante propriedade, para romper essa nuvem de 200 e tentar sair dessa acumulação que a gente está trabalhando aqui. Fechou? Então é isso que eu vejo aqui na nossa querida soja. Tá? Possível processo de acumulação. Você der um zoom out aí, ó, ele está numa região aqui de fundos anteriores também, uma faixa de preço muito bem definida, né? Que ele pode estar trabalhando aqui, então ele está nessa região ainda de defesa, né? De uma tendência macro no gráfico mensal, por exemplo. Então tá minimamente interessante, tá? Bom, depois de soja,
Milho, vamos lá. Milho vem de uma tendência de alta bem interessante, porém está numa região de máximas, tá? Uma região também muito bem definida do milho, ó. Tem umas regiões de topos anteriores aqui, visivelmente topos anteriores. Temos uma região de fundo que você pode até caracterizar aí, obviamente, né, uma congestão aí no milho, tá? O mercado está trabalhando nessa faixa de fundo, consegue ganhar bastante força nesse momento aqui, mas chega numa região de topo e meio que num processo difícil que você visualiza, pelo menos eu visualizo aqui, que é o quê? O mercado rompe máxima, perde uma mínima, rompe uma máxima, corrige forte, rompe uma máxima, corrige forte, trazendo um cenário de o quê? De um possível afunilamento, tá? Então aqui já não chama muita atenção tentar trabalhar soja. Talvez, se ela romper e fazer um pullback nessa região de preço, talvez seja interessante a confirmação nesse cenário, tá? Porque a gente já vem de um movimento cansado, né? Faz uma movimentação muito forte, né? Corrige muito forte. Até então, até aí, ok, tá? Sobe forte, corrige forte para uma região de base e médias longas. O grande problema é que ele tenta renovar a máxima e corrige forte. Renova muito pouquinho a máxima e corrige muito. Renova muito pouquinho a máxima, corrige muito. Isso aqui para mim é um sinal de fraqueza no curto prazo. Ou seja, não chama minha atenção comprar essa correção, por exemplo. Só chamaria minha atenção agora se ele rompesse e viesse fazer um pullback em todo esse topo rompido, tá? Aí ok, tá? Aí já é um outro cenário, uma outra característica que o milho vai desenvolver. Precisa fazer isso para sair dessa região de acumulação. Até então, né, uma região de acumulação, queda muito forte do milho. Olha as últimas leituras do milho lá, né, cara? Os pivôzinhos de baixa com muita pressão vendedora, ó, e muita inclinação dourada acontecendo no seu início, né? E aqui depois embola, faz uma correção, uma lateralização muito forte, tá? E vamos ver. Nada não significa que ele vai romper agora, fazer esse movimento que eu falei com vocês. Pode ser que ele venha trabalhar uma movimentação, uma estrutura um pouco maior aqui, antes de fazer um rompimento de máximas, beleza? Então é meio que isso que eu fico na expectativa. Mais isso do que outra coisa. Tá? Só falei dessa possibilidade de romper máxima de forma agora, de forma imediata, porque a gente tem momento, força compradora, inclinaçãozinha dourada. Então, quer dizer, se ele quiser romper, o pullback me chama atenção, tá? Mas o rompimento nesse momento aqui, por essa estrutura, pela leitura de preço, de movimentação do preço, não é muito agradável, tá? Boi gordo, vamos lá, também pediram boi gordo. Boi gordo, cara, já é visível que ele deu uma porrada muito forte para cima. Olha, saiu aqui dos 243, foi parar no 360, tá? Então uma alta muito, mas muito agressiva, muito agressiva. Ou seja, galera, essa correção que veio aqui, naturalmente é uma correção para o mercado da continuidade de alta. Agora, eu não sei se... Eu não sei não, né? Mas não acho que seja uma correção sadia para entrar com o carrinho cheio, entendeu? Visto que ele fez uma movimentação muito forte e não corrigiu ainda nem 50% do seu movimento. Detalhe, nem sempre corrige 50% ou mais, tá? Às vezes corrige pouquinho e já sai rasgando para cima. Mas visto que ele já fez uma movimentação inicial aqui, cara, seria interessante ele vir corrigir um pouquinho mais, nem que seja para essa nuvem de 200 que está chegando aqui. Essa região teve muita briga, olha só, quanta lateralização que ele deixou aqui, ó. Rompe pouco, mas lateraliza por muito tempo, tá? Tanto que ele fez um pullback aqui, ó, nessa lateralização. Ou seja, essa região de confluência de média de 200, né, nuvem de 200, com a lateralização que tivemos aqui, em região, né, pelo menos de 50% ou mais de correção, porra, chamaria minha atenção de possibilidade de compra. Olhar uma estrutura num tempo gráfico menor para trabalhar uma compra. Porque se você for olhar aqui nos 60 minutos, provavelmente ele está fazendo uma estrutura. Seria a estrutura que eu queria pegar lá na média de 200, na nuvem de 200, junto com a congestão que foi trabalhada. Aqui ela também tá, ó, né? Não deixa de ser uma movimentação lateral super interessante também. Tipo a outra que eu comentei com vocês, se eu não me engano foi café? Não lembro agora. Tá? Um dos dois primeiros que eu comentei com vocês. Existe um processo de acumulação aqui, mas o problema todo é que ele não tem correção suficiente de toda essa perna de alta. Ó. Tá muito esticado, tá? E aí outra coisa também, né? Tu visualiza que ele vem tentar renovar a máxima. Olha o tamanho do candlezinho. Olha que falta de vontade de renovar a máxima, né? Então tu vê que ele não vem com tanta intensidade como veio aqui, ó. Olha os candles fortes rompendo máxima com ignorância, né? Aqui não, ó. Muito candlezinho pequenininho, muito feinho, tá? Então aqui não vejo momentum aqui para o boi gordo romper. Se ele rompe isso aqui com essa força vendedora ou com ainda força vendedora aqui presente, pode ser até uma redistribuição que ele pode trabalhar aqui, tá?
Então, para ir naquela nuvem de 200. Então, toma cuidado aí, tá? Boi gordo ainda não vejo momento. Pode subir? Claro que pode. Eu não sou o dono da verdade, galera. Mas estou falando que, para mim, se eu fosse abrir posição na minha conta, eu não abriria agora, tá? Pode ser que eu mude de opinião nos próximos dias, o mercado lateralizar, ganhar força compradora no curto prazo dos 60 minutos, inclinação dourada, até que chamaria minha atenção, beleza? Mas nesse momento não. Fechou? Topzera, galera. Vamos lá. Depois de boi gordo, Ipera. Vamos lá, falar de Ipera e falar dos ativos agora que vocês selecionaram. Ipera, gráfico diário, minimamente interessante, tá? Ipera vem de uma queda muito agressiva, tá? Ipera caiu muito forte. E aqui a gente visualiza, né, que ele teve um pouco de pressão compradora. 3 candles fortes fechando aí, né? Os dois primeiros muito mais presentes. O último deixou um paviozinho aqui, mas demonstrou interesse, tá? Demonstrou interesse. 3 dias que acabou absorvendo aí, ó, vários dias de queda, tá? 1, 2, 3, 4, 5 dias de queda. Depois disso, o mercado também não consegue dar continuidade para baixo, o que? Lateraliza, tá? Então essa lateralização é um processo até que interessante. Caso ele venha romper essas máximas, que a gente está visualizando aqui, ó, pode ser um momento até de o quê? Repique, tá? Repique de toda essa pressão de venda aqui, ó, que o mercado vem desenvolvendo, tá? Então ele pode estar fazendo um repique nessa movimentação. Tem um gap para ser fechado, beleza? Um gapzinho para ser fechado. Pode ser um alvo até esse gapzinho, tá? Pode ser fechado, beleza? Agora, aqui tá fraco? Tá, é repique, beleza? Muito característica de repique, assim como a maioria do nosso mercado brasileiro está apresentando, que é a movimentação de via repique, tá bom? É isso, tá? Em Ipera. Não vejo ainda nenhuma mudança, né? Uma característica de uma mudança de tendência. Por enquanto, um repique que o mercado caiu muito forte, tá? Se você for ver aqui, ó, da máxima para a mínima, caiu 42%. E aqui ele repicou quanto? 15%. Pode naturalmente subir 25%, ou até mesmo fechar um gap, tá? Então, muito natural. Você traça Fibo, tá, galera? Ó, traça um Fibozinho básico aí de toda a movimentação de queda que você vai visualizar. Se o mercado vier trabalhar aqui o fechamento de gap, vai ser 61,8. Então, ó, nada, é nenhum problema, né? Ele buscar o 61,8 aí, tá? Nenhum problema mesmo, tá? Repique por enquanto, tem espaço, a queda tá muito agressiva, assim como muitos ativos do mercado brasileiro. Depois de Ipera, CVC. Porra, CVC é um tempo que eu não olho, cara, tá feio demais. CVC para mim feia, tá ainda, ó, respeitando a região de fundo perdido, que, ó, se eu não me engano foi a mínima histórica. Exatamente, mínima histórica perdida em CVC, respeitando com muita maestria. O mercado vem com muita agressividade aqui para baixo, tá fazendo um pullback. Tu vê que existe ainda presença de força vendedora. Essa região de fundo aqui foi muito bem identificada através do Pivot Pro. O mercado vem com muita força, uma queda muito agressiva. E quando chega nesse finalzinho, tu visualiza aqui o quê? O impulso ficou vermelho, tá? A partir do momento que o impulso fica vermelho, significa atenção, tá? Atenção. Cuidado, o mercado pode fazer uma correção a partir daí. Se você está vendido, cautela, desce o stop, né? É uma movimentação que é rara acontecer, tá? Ó, sinal vermelho, ó. Tô voltando aqui para ver qual foi o último sinal vermelho de CVC, ó. Não teve, tá? Nenhum momento CVC apresentou sinal, uma leitura de impulso vermelho. É a primeira vez na história da CVC que apresentou um impulso vermelho, tá? Então tu visualiza que foi uma região bem interessante que ele defendeu e fez um repique bacana. Mas ainda existe presença vendedora, tá? Então cuidado que ainda pode ser uma característica de repique. E ainda não vejo entrada também de venda ainda não, tá? Tem que olhar no 60 e tudo mais, ó. O que eu gosto de fazer, por exemplo, já passando uma dica aqui para vocês. O mercado está fazendo um repique no diário que ainda com presença até que vendedora, por mais que seja um repique forte de um percentual bem alto para CVC, ó, saiu dessa mínima aqui para a máxima, está fazendo um repique de 33% de alta, ainda assim o gráfico diário tem presença de força vendedora, tá? Ou seja, o que eu vejo aqui no 60? O que eu precisaria? Precisaria que o mercado viesse a trabalhar uma movimentação para ter pivôzinho de baixa com força vendedora e inclinação dourada. E aí sim, inclinação dourada, força vendedora, nos 60 minutos, fazendo um rompimento de mínima com um diário aqui, iniciando um processo mais corretivo, né, que ainda está numa região ainda de médias, aí eu posso arriscar uma venda, tá? Porque eu sei que eu consigo fazer uma parcial rápida, livrar o risco e tudo mais. Fechou? Nesse caso aqui é o que eu vejo em CVC. Nosso mercado está muito pesado, tu vê que a maioria está nas mínimas históricas, tirando as blue chipzinhas, né? Então, galera, falando em blue chip, vocês pediram Vale, Petro e Brava. Foram as 3 últimas que eu separei aqui até o momento da gravação. Vale, já tinha feito uma leitura de Vale aqui, beleza? Já tinha uma divergência é que eu chamo, né? Mas uma fraqueza de renovação de mínimo. Você visualiza que Vale fez uma renovação de mínimo aqui, mas a inclinação, o impulso estava negativo. Então eu já olhei isso aqui no diário e fui no 60. E no 60 o que nós tínhamos aqui? Uma possibilidade do mercado trabalhar
força compradora, inclinação dourada, né? E foi o que aconteceu, já deu a parcial pra gente, graças a Deus, né? De valezinha, tá? Valezeta. Então tivemos aqui um fechamento de gap, que era um primeiro alvo também de lucro, tá? Para Vale. Fechamento do gap. E a gente tem aí Vale num processo de repique, tá? Processo de repique até então. Beleza? Tem um fundo perdido agressivo, tá? Muito agressivo esse fundo perdido. Vamos ver como é que Vale vai reagir nesses próximos dias aí. Eu trabalhei Vale numa leitura de repique, tá? Claramente repique por enquanto, beleza? Não gosto, né? Quem me conhece sabe que o Zé comprinha pra caramba, mas tem momentos que a gente trabalha a venda ou não fazer uma compra, e aqui nesse caso é repique, tá? Como eu falei com vocês, muito característica de uma movimentação de repique. Bom, os últimos dois ativos, Petro, galera. Petro vejo momento sim, tá? Vejo momento de Petro para talvez renovação de máxima, pela característica do pivô pro, tá? A gente aqui tem muita proximidade das máximas históricas, que seriam essa região de máxima aqui, certo? E aqui a gente tem força compradora já presente e um impulso já quase crescente, né? Se ele sobe isso aqui com um impulso dourado, se ele ficar amarelinho aqui no rompimento dessa máxima histórica, vejo o momento para fazer pelo menos esse pivô aqui, ó, tá? Essa movimentação desse topo com esse fundo espelhado para cima, tá? Então vejo aí 40, 41, 42, aí próximo dessa região aí, beleza? Então existe a possibilidade de Petro renovar sim suas máximas históricas. Eu vejo um lado negativo, o risco dessa operação, né? É um ponto crucial dessa operação que eu vejo aqui, que eu não gosto muito, tá? Porque o mercado vem tentando renovar suas máximas e as mínimas também vem desenvolvendo com mais pressão. Ou seja, uma espécie de afunilamento também. Então isso aqui é um ponto que eu sempre vou olhar aqui e vou comentar com vocês, porque tem um risco desse mercado estar trabalhando o quê? Esse processo de renovação de máxima, corrige muito forte. Tenta renovar a máxima e nem consegue, corrige forte. Tenta renovar a máxima em relação ao esse último topinho aqui, corrige forte. Ou seja, não chama muito a minha atenção. Mas como é uma renovação de máxima histórica desse topão aqui, ó, tá? Então essa renovação que vai confluir, né, a renovação da máxima histórica com o topinho anterior, se tiver força compradora e inclinação, é uma possibilidade de você pensar numa compra, beleza? Agora, claro, tem seu risco justamente por esse afunilamento, tá? Eu acho que o ponto, se eu fosse colocar aqui o risco dessa operação, é a estrutura de preço que Petro está trabalhando nesse momento, tá? Não é muito saudável, tá? Não é muito saudável. Não, eu, particularmente, não sou muito fã de trabalhar renovações dessas máximas, mas é o que eu trago para vocês aqui. Para vender também, não vejo momento ainda, porque como ele tem força compradora e inclinação dourada, eu não posso vender, porque eu sei que vou, né, me estrepar. Então, cara, tem que ver como é que ele vai fazer essa renovação. Se vier com propriedade, beleza. Vamos ver se ele vem com bastante agressividade para buscar os 40 logo. E se busca 40 e começa a demonstrar fraqueza aqui em cima, aí sim, vou pensar numa venda já de topo, de entrada de risco, tá? Mas por enquanto, se for uma leitura, é uma leitura de compra ainda, tá? Muita força compradora ainda presente na nossa querida Petro. E Brava, tá? Brava foi o último ativo que vocês pediram. Bravinha aqui já tinha essa leitura. Olha só que bacana, né, cara? Pivô Pro mostrando pra gente aí que o mercado veio fazer essa renovação, chegou nessa região de fundo. Olha só que legal. A inclinação começou a ficar negativa e a força vendedora ficou abaixo da linha branca, que é o limítrofe aqui, né? É a barreira para a gente acreditar que existe uma continuidade de tendência saudável. E olha lá, ele veio renovar mínimas, olha só, como com uma fraqueza nos candles e sem força vendedora, sem inclinação dourada. O que aconteceu? O mercado veio e virou, porradão para cima. E aí quando ele fez essa puxada aqui para cima, galera, como eu falei com vocês, quem quiser comprar de forma mais tranquila, esperar o quê? Um pullback para essa região rompida, que foi uma baita lateralização aqui, ó. Ele veio, testa a região e depois veio fazer essas movimentações. Infelizmente agora não vejo nada para você fazer, cara, em Brava, porque já fez o pivô, tá? Já fez a correção, na verdade, olha só o cenário que se encontra Brava. Tá brava, né? Tem esse fundo aqui com um topo anterior, o que nós temos? Né? Toda a movimentação de queda. Onde ele está nesse momento? Entre 50 e 101,8. Ponto de observação, tá? Uma região já que a gente já olha, o mercado já puxou um repique. Ou seja, agora, se for pensar no repique, não vejo momento para você comprar, visto que o repique já está chegando numa região já que começa a ter risco as compras de repique. Tá? Outra coisa que eu vejo aqui também, importante, além do FIBO dessa região de repique, nuvem de 200. Ó, ele chegou finalmente na nuvem de 200. O mercado estava com um distanciamento bem grande da nuvem de 200. O que ele fez? Volta para encontrar a nuvem de 200. Mais uma vez, uma região que o mercado pode parar a sua movimentação de curto prazo, que é de alta. Tá? Outra coisa, fundos anteriores. Ó, Brava aí, ó. Putz, né, cara? Triste aí a Brava, né? Mas está numa região de fundo aí
que está muito próximo dos fundos anteriores. Se você for caracterizar isso aí uma região de troca de polaridade, ele pode bater ali e parar de subir. Então, quer dizer, olha o tamanho do risco que você tem para o último fundo para um alvo muito próximo dessa movimentação. Então, nesse momento, não vejo fazendo nada em Brava, tá? Tá posicionado? Agiliza, administra a posição. Chegar nessa região para mim já é uma região de alvo, de repique, que no caso a compra seria nessa faixa aqui de teste dessa região de fundo, tá? Então, Brava nesse momento não vejo nada, mas se você está comprado, perceba aí que é uma região que pode começar a demonstrar um pouco de resistência. Show de bola, galera! Esses ativos que eu peguei aqui com vocês, quando eu já estava solicitando para vocês aqui, desse grupo, tá? Depois eu vejo se eu faço mais alguns, ou a gente entra ao vivo aí, qualquer dia desse aí, a gente troca uma ideia. Mas a ideia é essa, né, cara? Eu tava com vontade de analisar uns ativos sábado, tava mó calor aqui no Rio, não consegui nem sair, cara. Então, fiquei em casa aqui, né, assisti um filme e aí fiquei com vontade, cara, de olhar o gráfico, né, olhar o mercado. Então, você sabe que quem ama isso aqui, cara, não consegue ficar longe, né? Então, decidi fazer isso aqui, pegar uns ativos diferentes que vocês pediram aí pra gente fazer e eu gostei, foi bem bacana, tá? Ativos bem interessantes que vocês trouxeram. Show, galera? Top! Então, depois a gente troca uma ideia, de repente a gente faz um quadro desse aí com vocês aqui desse grupo, tá? Depois a gente junta mais alguns ativos, enfim, a gente troca uma ideia. Topzera? Então é isso, ó. Um beijo, ótimo final de semana. Lembrando que domingo, às 20 horas, a gente vai fazer um encontro aí, eu e o Edu, para falar um pouco da sala ao vivo. Aí sim, a gente vai falar mais de futuros, tá? Índice, dólar, principalmente. Falar de como a gente olha o mercado, porque é uma visão totalmente diferente para futuros, principalmente no curtíssimo prazo. Então a gente analisa ali liquidez, book, né? A gente vê também, trabalha o movimento do preço através de estrutura do SMC. Então é bem bacana, bem diferente. Vocês vão poder tirar essa dúvida também junto com ele e comigo. Top? Então é isso, galera. Vamos nessa. Ótimo final de semana a todos. Fui! E não esquece de dar um like lá nos meus reels, hein? Tô pedindo para vocês. Esse vamos dizer que seja o salário aí, né? Meu salário é o curtida nos meus reels lá. Fechou? Vamos que vamos.